pessoas, impeachment de Lula. É isso mesmo que vocês ouviram. Impeachment de Lula. O senador capixaba Marcos Duval, parlamentar de primeiro mandato, resolveu fomentar a ideia do impeachment de Lula a partir da possível prevaricação do presidente da República, que, segundo provas que alega ter, foi informado das manifestações do último dia 8 em Brasília e de sua gravidade. E, juntamente com seu ministro da Justiça, nada fez para impedir. Duval tuitou o seguinte no dia 15 de janeiro de 2023. Já denunciei que o presidente Lula sabia de tudo 24 horas antes e deixou acontecer os ataques. Em virtude disso, reitero que irei solicitar a abertura do processo de impeachment, além de deixar destruir a nossa história, colocou em risco a nossa democracia e a vida. O senador continuou a sua acusação no dia seguinte, no programa Oeste Sem Filtro da Revista Oeste, quando comentou sobre o vandalismo e a depredação ocorridas em Brasília. O presidente Lula, ciente da situação, deixou Brasília para que a tragédia ocorresse, podendo levar ao risco de pessoas morrerem. Ele queria que a oposição se autodestruísse. E mais, Lula sabia do risco de ataques no DF. A partir dessas conclusões, o senador Duval mantém-se na mídia com o propósito de demonstrar o cometimento de crimes pelo chefe da nação, crimes esses de responsabilidade no desempenho de suas funções. Dada a alegada infidelidade do dever de ofício de zelar pela segurança interna e pela ordem política e social, conforme a Lei 1079 de 1950, que é a chamada Lei do Impeachment. É certo poder o presidente ser interpelado por qualquer cidadão através do processo de impeachment, que é um expediente indubitavelmente de ordem política, tanto na sua instauração como no seu procedimento, embora adstrito a regras jurídicas próprias, a começar pelo contraditório e ampla defesa. Para ser levada adiante, entretanto, a missão do senador é duríssima. Primeiro, porque a apreciação inicial do pedido de impedimento depende da sua pauta em plenário pelo presidente da Câmara num ato eminentemente discricionário. É o colegiado por maioria absoluta de 2/3 dos seus membros, ou seja, 342 deputados, que autoriza a abertura do processo no que é conhecido como juízo de admissibilidade. Se acatada a denúncia, ela é repassada ao Senado, que fará o julgamento de mérito, quando é verificado o cumprimento dos requisitos que compreendem essencialmente a verificação da prática ilícita, ou seja, a verificação do cometimento da infração no exercício do mandato e uma intencional violação de dever consistente na prática de conduta dolosa grave. Então, quando se fala em ato ou omissão praticados pelo presidente da República, é imperioso provar a sua participação direta no evento danoso. Exige assim que o pedido mostre provas contundentes, provas inegáveis da participação do presidente no resultado das manifestações, ou que ele tenha assumido o risco de produzir
os respectivos efeitos. Não basta, portanto, a culpa, ainda que grave. O impedimento é algo que não pode ser banalizado pelos atores políticos, porque, por ser uma medida para situações extremas, exige a maciça e ostensiva participação popular a favor. Sem a multidão nas ruas, o impeachment ele perde a sua força, perde o seu vigor. É necessário que o povo o clame desesperadamente, como aconteceu no episódio Collor de Mello na década de 90. A traumática retirada do poder de alguém guindado à liderança da nação pelas urnas não é algo de convivência fácil dentro da representação popular. Aliás, esta só se movimenta na razão direta da pressão comum. Sem a Vox Populi, o impeachment é uma instituição sem vida, sem força, sem substância, sem vigor. Não é o movimento isolado de um senador, não se sabe motivado por que interesse, que favorece vir à tona uma discussão ampla sobre a conduta do presidente nos episódios do dia 8. Óbvio que, ao fomentar o assunto da omissão presidencial, mormente quando vem à tona relatório da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, alertando no dia 7 de janeiro sobre o risco iminente de ataques e ocupações de prédios públicos, o parlamentar traz à baila a tentativa de fragilizar e empenar o governo, que já sofre ataques de várias trincheiras logo no seu início. Invocar o impeachment como pesada peça de artilharia que não pode ter seu mérito, inclusive questionado pelo Poder Judiciário, não cabe num quadro de vingança política, de revanchismo ou de disputa de poder, esvaziando o seu objetivo, que é o de fornecer à sociedade um instrumento de controle e fiscalização política dos governantes e uma forma de punir os crimes de responsabilidade e os crimes comuns porventura cometidos. Pode não estar o senador movido por sentimento de revolta, mas é preciso ler o impeachment como expediente de contorno eminentemente político, que não se resume à vontade parlamentar independente do grito das ruas. Como diz com muita propriedade o professor Sérgio Rezende Barros, da Universidade de São Paulo. Quando o povo o clama e reclama, o impeachment ganha vida. Quando não, é algo inerte de que logo se esquece. E não há sinal, pelo menos no momento, de ampla e efetiva participação popular para o pleito do senador, embora o debate do assunto seja recepcionado pela convivência democrática e pelo livre confronto de ideias. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Faça sua inscrição no canal e ative o sininho das notificações. Compartilhe este vídeo. Obrigado pela atenção. Tchau!